Vício mata. Alguns vícios matam lentamente, outros vícios matam muito rapidamente. Se você está aqui comigo neste tema, é porque ou você precisa de uma libertação de vícios, ou você tem alguém na sua família, ou amigo ou amiga, que precisa de ajuda. Parabéns por estar aqui. Eu vou trazer para você e vou te entregar informações que eu não tirei de livros. Eu tiro tudo que eu entrego aqui da minha vivência em consultório há mais de 30 anos e também das minhas pesquisas, dos meus estudos que eu sempre fiz em ótimas universidades para me preparar e ajudar pessoas. Eu já tive pessoas na minha própria família, tanto do lado da minha mãe quanto do lado do meu pai, que já sofreram severamente por conta de vícios. O que acontece é que hoje nós estamos vendo um aumento e uma variedade incrível de vícios, inclusive alguns hábitos que não são considerados vícios, mas que são vícios terríveis, e você sabe disso. E é muito interessante notar também que alguns vícios são aceitos pela sociedade, são reforçados pela sociedade, e isso faz com que o viciado ele sofra muito. E os vícios são cada vez maiores, desde o vício pela pornografia, que hoje é algo que está com uma dimensão oculta muito maior do que é noticiada, a questão do vício por pornografia, e também os vícios em jogos eletrônicos, em jogos de apostas. Isso tudo tem dilacerado financeiramente muitas famílias. Eu já atendi muitas mães e muitos pais cujos filhos e filhas estavam viciados em jogos de aposta na internet e que praticamente tinham destruído financeiramente a família. Não foi fácil, mas esses pais ajudaram muito na cura dos seus filhos, só para citar alguns. E é claro que você deve estar pensando, mas e o vício nas bebidas, nas drogas das mais diversas e as compulsões alimentares? Sim, tudo isso está incluído no que eu vou falar aqui. Mas o que eu queria enfatizar é que hoje em dia a gama, ou seja, a variedade de vícios, ela ficou muito grande. Ela entra nas nossas casas. Tenho atendido pais com filhos e filhas de 9, 10, 11, 12 anos que também já estão viciados. E as mães e esses pais não sabem exatamente o que fazer. Então é nesse sentido que eu digo para você que nós precisamos arranjar uma maneira, e eu tenho como fazer isso tecnicamente, de ajudar as pessoas que estão envolvidas nos vícios a trocarem seus vícios por virtudes. E a palavra virtudes ou virtude no singular, hoje em dia nem sequer é falada. Mas desde os sábios antigos e os sábios atuais, realmente, quando nós queremos tratar alguém com a questão da libertação dos vícios, nós precisamos apresentar para a pessoa de uma maneira concreta, de uma maneira segura, as virtudes também. Por quê? Porque quando a pessoa tem a opção de escolher virtudes, ela vai encaixar, ou seja, ela vai atender a própria alma naquilo que é uma tendência natural da alma humana, que é a tendência para o bem. Até hoje nunca encontrei um viciado, seja em qualquer tipo de vício, que se sentisse em paz. A não ser na hora, no caso das drogas, enquanto está consumindo, sob efeito da droga, muitos se sentem mais tranquilos, serenos, aí depende do tipo de droga. Mas é uma verdade que eu estou dizendo, nenhum viciado se sente em paz. Então você que tem um alcoolista em casa, alguém que faz uso de bebida alcoólica de uma forma compulsiva, você pode ter certeza, ele não se sente bem, ele não se sente em paz, por ter a consciência de que é um viciado. Então é como se fosse aí uma roda viciada, a palavra já diz, uma roda viciada. A pessoa
entra no mundo do vício porque tem alguma lacuna, falta-lhe a oportunidade de virtudes, ela nem conhece isso, então ela precisa ser reeducada, e isso não é demorado como você pode estar pensando, é rápido. Então, ela pode ser apresentada a algumas virtudes e fazer essas trocas. Não dá para deixar a pessoa no vazio. Castigar a pessoa, manter a pessoa presa para não ter contato com aquilo que é o objeto do seu vício, da sua compulsão, também não resolve, porque depois que soltar a pessoa, ela vai compulsivamente buscar aquilo que tanto era proibido para ela. Então, são recursos ineficientes que muitas famílias utilizam. E é claro, pessoal, todos que me conhecem sabem que eu sou uma pessoa que mantém um cultivo desde muito cedo da espiritualidade. Respeito a religião de todo mundo, eu não carrego nenhuma bandeira religiosa, mas a espiritualidade é uma realidade e nós precisamos oferecer para as pessoas que estão envolvidas no vício uma orientação segura também na área da espiritualidade. É esta sabedoria que eu busco. Foi por isso que eu saí de casa aos 14 anos para estudar, ainda era um adolescente, 14 anos, e ainda continuo estudando até hoje. E como eu disse, há mais de 30 anos que eu pratico a clínica para ajudar as pessoas nos seus processos de cura, em vários segmentos, mas hoje eu estou falando sobre os vícios. A outra questão que eu quero orientar você é o seguinte: muitas compulsões e vícios que a pessoa tem é problema que já vem dos seus ancestrais. E muitas vezes, na maioria das vezes, as famílias nem sabem disso, que lá no passado tiveram antepassados, ancestrais, parentes antigos, que tiveram algum tipo de problema com vícios. E depois nascem descendentes dando continuidade a essa história. Mas aqui tem uma coisa que eu quero observar. Não é uma relação direta. Tem pessoas que estão viciadas hoje em dia porque estão ligadas secretamente a antepassados que já morreram há muito tempo, mas que não eram antepassados necessariamente viciados em qualquer coisa. Tinham outros tipos de problema, cometeram alguns crimes, alguns ilícitos, alguns problemas, tiveram uma frustração e o descendente acaba pescando, vamos dizer assim, no lago do inconsciente, no mar do inconsciente da história familiar, alguma herança que vem desses antepassados. Então, é preciso entender bem isso, porque hoje a gente também vê muita bobagem. Eu já atendi muitos clientes que chegaram porque procuraram ajuda errada, ajuda profissional, e chegou lá, as pessoas começaram a dar orientações estapafúrdias, orientações que não tinha nada a ver. Eu até fico assim, como você percebeu, entusiasmado quando eu falo nisso, porque para mim é um crime você orientar de uma maneira errada as pessoas, principalmente nesse campo da cura dos vícios. Então já citei aqui algumas questões que podem ser a origem dos vícios. E em terceiro lugar, eu quero, de uma maneira assim bem tranquila, dizer o seguinte: existem muitos vícios que nascem da própria pessoa, daquilo que a própria pessoa traz em si. Muitas vezes a pessoa tem os pais equilibrados, religiosos, trabalhadores, pessoas ordeiras em todos os sentidos, antepassados da mesma maneira, pelo menos os antepassados mais próximos, e mesmo assim o filho acaba entrando no mundo dos vícios. Isso é algo que a própria pessoa viciada traz. Tem cura? Tem, mas depende da pessoa que procura ajuda querer mudar. Não adianta nada você trazer seu sobrinho, seu filho, seu amigo à força para uma consulta. Não, porque ele tem que querer melhorar. Ele tem que perceber que ele precisa de ajuda. O que adianta você trazer uma pessoa para um tratamento se a pessoa nem reconhece que ela é viciada? Viciada em internet, não fica sem internet, entendeu? Adoece quando alguém não dá um like, viciada em vida editada na internet,
que a internet também tem muita mentira, muita bobagem, muito filtro. Tem muita gente que nem é tão bonita assim, mas coloca filtro. Tem muita gente que não tem dinheiro, mas finge na internet que tem dinheiro. Dependendo da pessoa que está assistindo, se é viciada nisso, acaba puxando também outros vícios. Fica frustrada porque acha que o outro está feliz demais. E felicidade é preciso entender que é algo de dentro para fora. Felicidade que fica dependendo de coisa externa para você se sentir feliz, não tem nada a ver. Por isso que os vícios também hoje, representados aí pela internet, pelas redes sociais, por inteligência artificial, também é algo que está destruindo muita gente. Eu falo para você o seguinte, eu atendo todas as pessoas com profundo amor, muito respeito, e trazendo essas pessoas para ter um contato com a realidade. Um jovem, por exemplo, que está viciado, ele está perdendo boa parte da vida dele. Precisa sair disso logo e trabalhar, estudar, cuidar da sua carreira, porque a vida passa muito depressa. Um velho, uma velha que já tem um casamento antigo e que está viciado em pornografia, de olhar vídeo em celular, ficar gastando dinheiro comprando essas coisas de pornografia no celular, em vídeos, está destruindo a própria velhice, que é uma fase muito bonita, é a fase do coroamento. Enfim, é muito importante dizer que nós precisamos sim, com muito amor, muita firmeza, muito amor, muita compreensão, sem passar a mão na cabeça, ajudar quem de fato quer trocar os vícios pelas grandes virtudes da vida, sempre sabendo que o auto-perdão é uma condição para a pessoa recomeçar. E o meu trabalho, a minha missão de vida é ajudar quem quer melhorar, sair do vício, resolver outros problemas. Como eu disse, eu faço isso já há mais da metade da minha vida. E se outra vida eu tiver, eu quero fazer a mesma coisa. Porque para mim não tem nada mais gratificante do que ver o brilho, a emoção nos olhos de quem superou a si mesmo e venceu os vícios. Ver um pai, uma mãe, com os olhos cheios de lágrimas de emoção, ou com um sorrisão, dizendo: a minha filha deixou os vícios, o meu filho venceu os vícios. Gente, isso me dá uma paz, uma alegria muito grande, e eu sinto cada vez mais que a minha vida, embora não seja um exemplo para ninguém, a minha vida até agora valeu a pena por servir as pessoas. Não tenha receio de procurar ajuda. Eu estou aqui para te apoiar. Marque o mais rápido possível a sua consulta, online ou mesmo presencial. Grande abraço do Aloysio Alves e até a próxima!